Olá, eu me chamo Matheus, sou estudante da disciplina de Cálculo 1B da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e vim aqui hoje resolver dois exercícios. Bem, o primeiro deles é o seguinte: encontre o volume do sólido gerado pela rotação em torno da reta x igual a menos 4 da região limitada pelas duas parábolas x igual a y menos y ao quadrado e x igual a y ao quadrado menos 3. Faça um esboço da região. Bem, a primeira coisa que eu fiz aqui foi destacar quais são as minhas parábolas, as equações das parábolas. E, seguinte, eu encontrei os pontos de interseção entre essas parábolas. Por quê? Esses pontos de interseção, eles irão me servir como limites de integração para que eu possa calcular tanto área quanto volume. E o objetivo aqui é calcular volume do sólido rotacionado sobre uma determinada reta. Para isso, como que eu fiz para encontrar esses pontos de interseção? Eu igualei ambas as equações e, pelo teorema, pela fórmula de Bhaskara, eu calculei o meu delta e encontrei os dois pontos. São eles ponto em que y igual a menos 1 e o ponto que y igual a 3 meios. Tá? Se a gente seguir, a gente vai precisar fazer o quê? Uma análise gráfica das equações. Porque eu preciso saber qual equação está por cima, qual parábola está por cima, qual parábola está por baixo, para que eu possa, na minha montagem da integral, para calcular volume, para calcular área, saber qual vai ser subtraída da outra. Tá? Aqui eu dei um exemplo que, se a gente quisesse calcular a área, a gente teria o seguinte: a integral de menos 1 a 3 meios de y menos y ao quadrado menos y ao quadrado menos 3. Por quê? Se a gente observar aqui, essa daqui é a minha x igual a y menos y ao quadrado. Se a gente girar isso aqui em 90 graus, a gente consegue ver, em função de y, que essa daqui está por cima dessa. Tá? Então, a gente vai tirar vai colocar essa primeiro e subtrair essa. Tá bem? Que é a x menos y ao quadrado menos 3. Só que nosso objetivo não é calcular a área. Nosso objetivo é calcular volume. Então, vamos lá. Lembrando, aqui eu fiz uma lembrança a como é que a gente pode calcular o volume de um sólido. É a integral de AB de π vezes a minha f de x ao quadrado dx. Tá? Lembrando aqui que o meu volume ele está sendo rotacionado, o meu sólido está sendo rotacionado em torno da reta x igual a menos 4. Então, se a gente pegar o gráfico, é como se basicamente eu estivesse pegando mais 4 unidades para rotacionar, né? Se eu rotacionasse em função desse y, da reta y aqui, seria basicamente isso. Mas eu não quero aqui, eu quero mais, eu quero para cá. Então, eu estou acrescentando mais 4 unidades. Tá? Se fosse uma reta, por exemplo, x igual a 1, seria uma reta aqui nessa posição e eu estaria tirando uma unidade. Só que no nosso caso é acrescentando unidades. Então, quando eu montar aqui a minha integral, eu vou ter o seguinte: a integral de menos 1 a 3 meios de π de y menos y ao quadrado mais 4 unidades elevado ao quadrado de y, porque eu estou fazendo em função de y, menos a integral de menos 1 a 3 meios de π vezes y ao quadrado menos 3 mais 4 unidades também, elevado ao quadrado de y. E aí eu optei por fazer o cálculo dessa primeira, depois calcular essa segunda e fazer a subtração entre elas. Tá? Para essa primeira, eu calculei aqui o produto notável e encontrei y elevado a 4 menos 2y ao cubo menos 7y ao quadrado mais 8y mais 16. Tá? E aí eu separei em várias integrais. O meu π, lembrando, ele saiu para fora, porque ele é uma constante. π vezes a integral de menos 1, 3 meios de y ao quadrado, y elevado a quarta, dy, menos integral de menos 1 a 3 meios de 2y ao cubo, 7y ao quadrado, 8y e 16. Os limites de integração são sempre os mesmos. Pelo teorema do fundamental do cálculo, eu posso calcular as minhas integrais. Bem, qual a função cuja derivada me dá y à quarta? Y à quinta sobre 5. Encontrei o resultado aqui, 55 sobre 32. Tá? Apliquei os valores que são os limites de integração
na minha função e encontrei esse valor. Qual a função cuja derivada dá 2y ao cubo? Y à quarta sobre 2. Apliquei os meus limites de integração e encontrei 65 sobre 32. Qual a função cuja derivada dá 7y ao quadrado? Ela é 7 vezes y ao cubo sobre 3. Tá? Logo, aplicando os valores, eu encontrei 245 sobre 24. Qual a função cuja derivada dá 8y? É a função 4y ao quadrado. Apliquei os valores dos limites de integração e encontrei como resultado 5. Qual a função cuja derivada dá 16? É a função 16x. Apliquei os valores e encontrei como resultado 40. Logo, agora é só fazer aqui uma soma de valores, né? Eu peguei que a minha integral de menos 1 a 3 meios de π y menos y ao quadrado mais 4 ao quadrado dy é igual a π vezes 55 sobre 32 menos 65 sobre 32 menos 245 sobre 24 mais 5 mais 40. Realizei aqui o MMC, fiquei com 3.310π sobre 96. Simplifiquei e encontrei 1.655π sobre 48. Agora eu vou calcular a minha segunda integral, tá? Que eu defini como a segunda parte do nosso exercício. Eu tive aqui uma integral de menos 1 a 3 meios, mesmos limites de integração, de π vezes y ao quadrado menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 mais 1. Então eu fiquei com π y ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Realizei aqui o produto notável e encontrei π vezes y elevado ao quadrado, o quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, ficou y à quarta, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2y à quarta, 2y ao quadrado, e mais o quadrado do segundo, mais 1. O meu π é constante, sai para fora e separei em várias integrais, com os mesmos limites de integração, indo de menos 1 a 3 meios, e sendo elas y elevado ao quadrado dy, y elevado à quarta dy, 2y ao quadrado dy e y dy. Tá? Utilizei aqui o teorema fundamental do cálculo e calculei a integral. Qual a função cuja derivada dá y elevado à quarta? Bem, y elevado à quinta sobre 5. Apliquei os valores do limite de integração e encontrei 55 sobre 32. E qual a função cuja derivada dá 2y ao quadrado? A função 2y ao cubo sobre 3. Apliquei os valores do meu limite de integração e encontrei 35 sobre 12. Tá? Qual a função cuja derivada dá 1? É a minha função 1x. Apliquei os valores aqui dos limites de integração e encontrei 5 meios. Logo, eu posso dizer o seguinte, que a minha integral de menos 1 a 3 meios, a minha integral de menos 1 a 3 meios de π vezes y ao quadrado menos 3 mais 4 ao quadrado dy, ela é igual a π vezes 55 sobre 32 mais 35 sobre 12 mais 5 meios. Realizei o MMC e fiquei com π vezes 165 mais 280, mais 240, tudo isso sobre 96, que ficou igual a π vezes 685 sobre 96, que é igual a 685π sobre 96. Por fim, agora eu posso fazer a subtração dos volumes encontrados em cada uma das integrais, encontrando o meu volume final, que é aquele volume entre as duas parábolas. Logo, eu tenho aqui como volume 1.655π sobre 48 menos 685π sobre 96. Realizei MMC, fiquei com realizei a subtração, fiquei com 2.625 sobre 96. Isso vezes π. Logo, simplificando, 875π sobre 32. Aqui ao lado eu tenho um esboço
do meu sólido rotacionado. Aqui eu tenho o eixo x igual a menos 4, aqui eu tenho o intervalo de integração, que vai de menos 1 a 3 meios, ou seja, 1,5. E aqui seria um desenho, um esboço do sólido de rotação, do sólido de revolução. É isso, pessoal. Obrigado e até mais.